Olá, queridas, tudo bem? Então, nós fizemos no nosso último vídeo um momento de revisão, certo? Pegamos todos os conteúdos que nós estudamos até então e reavivamos a nossa memória. Nada melhor do que agora a gente colocar isso em prática. Então, eu espero que você já tenha pegado lá na portal Poliedro uma lista de exercício revisional que você vai fazer, tudo bem? E aqui está o tira-dúvida e a correção, claro, né? Então vamos lá. A primeira questão que eu coloquei para você foi uma página, né? Muito interessante, uma página do Facebook, certo? E aí você tem uma pessoa, nada muito comum, né? Que é o Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, Miguel, José Gonzaga, Pascoal, Caprini, Serafim, de Bragança e Bourbon. Isso mesmo. Fala, galera. Acabei de receber um e-mail de papai pedindo para eu ir para Portugal, mas daí eu vou perder o lugar. KKK. Pagar. E aí nós temos os comentários, né? José de Bonifácio. Fica, vai ter bolo. Pedro de Alcântara. E tantos nomes. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Muito bem. Eu quero que você, ao fazer a leitura desse quadrinho, que você comece a prestar atenção que vai muito além do que um quadrinho humorístico, né? E a primeira questão que eu coloquei para você foi a seguinte. No texto, ganham destaque duas redes semânticas, ou seja, foi literalmente retirado uma parte que é muito comum, inclusive para muitos, né? E a outra parte que é algo relativo ao que desencadeou essa situação, certo? Então, quais são elas? Quais são essas partes que são literalmente unidas nesse quadrinho? Identifique no texto e transcreva passagens relacionadas a cada uma dessas redes. Então, a primeira rede que eu quero que você faça uma análise é a rede tecnológica, claro. Eles utilizaram aí uma página do Facebook, certo? A outra rede é a rede histórica. Nada melhor do que a gente conseguir trabalhar com a história para a gente produzir algo tecnológico, né? E aí eu pedi para você retirar o que te remete à história e o que te remete à tecnologia, tudo bem? Então tem vários exemplos aí para você me dar. Passando a nossa questão, a 2 já disse o seguinte: qual é o fato histórico que é retratado, né, na página do Facebook? Qual é o fato histórico? Se você não lembra, você pesquisa e volta para cá para ver a correção. Mas o fato histórico nada mais é do que esse processo de independência do Brasil, né? Então, de forma bem criativa, eles colocaram aí para vocês. Olha a questão 3. Em que medida o emprego dessas marcas típicas de internet, né, concorre para o humor do texto? Elabore um pequeno textinho exemplificando o tom humorístico, né, disso tudo. Eu quero que você faça uma correlação entre essa ideia, né, do presente e do passado, dos tipos de linguagem utilizados, acima de tudo, como é que essa linguagem ela foi usufruída, né? Esses termos como curtir, vai ter bolo, né? Esses bordões atuais. Então faz uma relação para mim em cima disso, beleza? Olha a próxima questão, questão 4. Eu coloquei para você aí um texto super atual, certo? Sobre a questão da publicidade, do consumo e meio ambiente, tudo bem? É um texto super legal que ele comenta a respeito de como a ideia do consumo no ser humano, como é que isso consegue literalmente dominá-lo, certo? E aí eu coloquei para você a primeira questão. De acordo com os argumentos citados no texto, qual a função da publicidade? A primeira coisa que eu quero que você comece a pensar é o que é publicidade, certo? O que ela visa, o que ela almeja, o que ela deseja fazer, tudo bem? Para conosco, acima de tudo, né? Então, comece a pensar que a publicidade é algo que vem para divulgar algo, né? Para tornar público
que nada mais é do que uma técnica de comunicação, tudo bem? Que fornece informações sobre produtos, a venda do mesmo, né? Então, pensa dessa forma para você responder isso para mim. Olha a próxima. Segundo o texto, o aumento da população mundial nos últimos 50 anos trouxe consequências ao meio ambiente, obrigando a sociedade moderna a reformular os hábitos de consumo. Que consequências foram essas? Começa a pensar um pouquinho de tudo que você leu no texto. Quais foram essas consequências? Exatamente. O aumento do lixo, não é isso? E da própria população, tudo bem? Olha 6. Que estratégia é geralmente utilizada nas mensagens publicitárias para convencer o consumidor a adquirir o produto? Quais são essas mensagens publicitárias e tudo mais? Quais são essas estratégias usadas, né? Nossa, nós temos diversas. Acima de tudo, os produtos eles são vendidos e eles te obrigam, né? No sentido de que você precisa daquilo, que aquilo satisfaz todos os seus desejos, aquilo é necessário para a sua vida, né? Isso é consumir de forma às vezes exacerbada, né? Sem necessidade, mas a própria mídia, ela faz isso conosco. Então, vamos para a próxima. Olha 7. Coloquei para você um quadrinho bem bonitinho que diz assim: você vai colher só o que plantar. E a primeira pergunta disse: a intertextualidade tem o propósito de trazer a memória. Só que antes de você terminar a leitura, eu quero que você comece a pensar o que é intertextualidade, certo? Porque foi dito isso lá naquele vídeo de revisão, tudo bem? Então, comece a relembrar o que é intertextualidade. Então, a intertextualidade tem o propósito de trazer à memória outro texto que se considera conhecido do leitor, tudo bem? Algo já existente. Qual é a frase que serve de referência para a construção dos efeitos de sentido desse textinho aí? Você vai colher só o que plantar. Isso mesmo. Tem uma frase que é muito conhecida, né? Que é aquela que você colhe aquilo que você planta, né? Então, essa frase do quadrinho, ela teve como base você colhe aquilo que você planta, né? Vamos para a próxima. Olha bem. Para atribuir sentido a um texto, o leitor mobiliza um conjunto de conhecimentos que leva em conta, dentre outros aspectos, a materialidade linguística, as ilustrações e a maneira como elas são articuladas, né? Estão articuladas. Nessa perspectiva, a retirada da palavra só alteraria o sentido do texto como um todo? Justifique sua resposta. Claro que vai alterar, né, amigo? A partir do momento que você retira a palavra só da frase, ficando então, você vai colher o que plantar, olha só, literalmente, a palavra só, ela tem um sentido restritivo, certo? Então, ela ganha um novo sentido quando você retira esse termo, entendeu? Então, comece sua resposta pensando sobre isso, viu? Olha a próxima, 8. Gosto muito desse quadrinho e eu quero que, antes de você ler a pergunta, que você faça uma análise do próprio quadrinho, certo? Do ambiente que ele está, tudo bem? Então, eu tenho de um lado Perovaz e do seguinte lado Perovaz de caminha, tudo bem? Analisa como ele está, o jeito. Então, vamos para a questão. Na construção dos efeitos de sentidos de um texto, o leitor desempenha um papel ativo. O seu papel é de ativo, no sentido de que você precisa prestar atenção em tudo que há na imagem, fazendo inferências e interpretando as pistas deixadas pelo autor. Então vamos lá. Nesse texto, por exemplo, o efeito humorístico é produzido pela dupla interpretação que determinada palavra, né, adquire nesse contexto. Gente, que palavra é essa que traz esse duplo sentido? Exatamente, caminha, né? Vamos lá. Na 9, eu coloquei para você, então, 2 textinhos. E eu quero que você faça uma análise. Esse primeiro texto aí, ele tem como título Antigamente, tudo bem? E ele é um textinho bem bacana que fala sobre pessoas, sobre costumes, palavras de antigamente, né? Então, assim, como as pessoas agiam, como se comportavam socialmente,
dentro de suas casas, como as moças eram chamadas. E eu tenho o próximo. Tá aí o próximo texto. É uma imagem, isso mesmo. E eu quero que você analise o título, né, que você tem aí. Você tem como uma base a palavra farmácia popular. E tem uma palavra aí nessa imagem que te chama a atenção, isso eu tenho certeza. Qual é a palavra? Farmácia. Farmácia pra gente não é comum a gente fazer a leitura de farmácia com PH, tudo bem? Então coloque isso na sua cabeça. Você tem que analisar o texto 1 e essa imagem, acima de tudo, para que você consiga responder de forma correta a questão 9. E aí vem como pergunta, a linguagem, ela é dinâmica e reflete as mudanças ocorridas no meio político, cultural, social, entre outros. Nesse sentido, tanto o texto do Drummond quanto essa fotografia, elas evidenciam variedades linguísticas de caráter o quê? Valéria, de caráter coloquial, porque destaca um registro de linguagem própria da oralidade, será? Olha B, seria etário, pois a idade dos autores determina o uso da variedade linguística. Ou a C, histórica, já que mostra as transformações da língua ao longo do tempo. Ou a D, regional, visto que revela expressões típicas de certas regiões brasileiras. Amiguinho, com toda a certeza do mundo é a letra C, né? Por que histórica? Porque a gente está falando sobre, literalmente, a palavra farmácia, que já foi escrita assim com PH, certo? Então, e de outros termos no texto do Carlos Drummond de Andrade, que são palavras que sofreram modificações, tudo bem? Evoluções, tá? Então, vamos para a última questão, a questão 10. A questão 10 vai ser engraçado porque vai reavivar na sua memória um poema muito conhecido por vocês desde o primeiro ano, certo? E tem como título aí, então, Fazendeiro de Cana. E olha o primeiro verso. Minha terra tem palmeiras? Não. Minha terra tem engenhocas de rapadura e cachaça. Pessoal, esse também é do Drummond, só que a base disso daí, né, o original, eu espero que vocês tenham lembrado, viu? Vamos para a perguntinha. Para que um texto ganhe significado, é necessário que nele existam pistas sobre o pacto de leitura que o autor propôs ao leitor. A construção dos eventos de sentido do poema Fazendeiro de Cana depende que o leitor perceba a relação intertextual com um poema da literatura brasileira. B. Uma reflexão minuciosa sobre a própria produção poética. C. Uma utilização do vocábulo fazendeiro no sentido figurado. D. Valorização de palavras típicas da linguagem coloquial. Eu espero de coração que você tenha assinalado aí a letra A, né? Porque ele faz sim uma relação intertextual. Ele pega um poema que já existe, certo? Que é a Canção do Exílio, e pega como base para fazer essa outra produção, tudo bem? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham feito de forma correta, acima de tudo, tirado as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, é isso. Até a próxima. Grande beijo. Saudade de vocês.